Aqui estou, mas agora está iniciando a gravação. Beleza. Agora. E aí, Roberto? Tudo bem? Tudo bem, e você? Márcio Roberto, o nome quase ficou bonito. Tudo em paz aqui. E Newton César? Comum. Também, né? Você tem o nome Um dia eu chego lá. do maior expoente da física. Então, Clássica. da física clássica, sim, mas continua sendo, né, válida, né? Pelo menos em algumas instâncias, as mais imediatas, ela continua valendo. Um gênio, um gênio. Vamos lá, então. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Este é de número 86. E o tema de hoje é a árvore da vida. Uau! Então, é lógico que esse tema ele foi inspirado pelo episódio anterior, né? Porque você havia mencionado aquele exemplo, né, no livro Os Semeadores de Vida e também acho que no livro do Sixto, onde há aquela menção ao encontro, né, com os anciões da galáxia, né, um grande círculo, e no meio havia ali uma planta, né, uma flor, um vaso com flores simbolizando o profundo, né? Então, pensando nisso, a gente falou um pouco também sobre, né, a simbologia, né, do reino vegetal e as árvores, e eu acho que de repente dá um tema interessante isso, né? Eu propus para você, você aceitou o desafio, então vamos embora em relação a explorar esse tema, lógico que não do ponto de vista literal, porque assim, literalmente falando, a árvore por si só já é muito bem explorada, né? O valor que, né, não só uma árvore em específico, mas qualquer árvore teria, né, em relação ao papel no meio ambiente, no ecossistema terrestre, etc. Nós queremos ir além, porque o tema, né, desse canal é Contatos Insólitos, então a ideia aqui é ir além do significado literal das árvores e a fundo na questão metafórica, né, na questão da simbologia que uma árvore pode representar, né? Então, é sobre esse assunto. Não sei se você já gostaria de falar alguma coisa ou posso dar continuidade aqui. Pode, manda pau. Manda aí. Tá. Marco Velho. Lembro desse vídeo. Cara, então, eu acho que a primeira coisa que me ocorreu, né, ao falar a respeito disso, ou pensar a respeito sobre esse assunto, foi o fato de grandes eventos religiosos estarem atrelados ao símbolo de uma árvore, né? Então, me ocorreu primeiramente, obviamente, como a religião mais velha das três que eu vou mencionar, que é o budismo, né? Buda tem a sua iluminação sob a copa de uma árvore, né, de uma figueira, e é interessante, né, essa relação da iluminação ou do conhecimento com o símbolo de uma árvore, né? Fazendo esse link também, a gente pode já fazer essa conexão com a árvore do Jardim do Éden, né, no Gênesis bíblico, que também tem essa relação com o conhecimento, né, a serpente ali, né, fazendo a cabeça de Adão e Eva, né, para que comesse da fruta do conhecimento, da árvore do conhecimento, e a partir daí Adão e Eva teriam que ser responsáveis pelas suas próprias vidas e não mais dependentes de Deus. E a própria árvore também da árvore da vida, né, o próprio nome, a árvore da vida do misticismo cabalístico da religião judaica, também apresenta esse mesmo, ou apela para essa mesma metáfora, que é a metáfora de uma árvore, né? Então, eu gostaria de mencionar esses três aí, não sei se você já gostaria de conversar ou de fazer os seus primeiros comentários sobre esses três eventos. O que você acha a respeito disso? Achei legal, acho que quando você mandou um descritivo é bem interessante, né? É um dos mitos mais fortes, né? Mito no sentido do Joseph Campbell, né? Sim. Arquetípicos que estão além do espaço-tempo e além das civilizações de qualquer lugar do mundo, muito forte, muito simbólico, né? Em todas as circunstâncias. Deve ter mais aí que a gente não explorou, mas aqui na parte andina também, para os Mapuches do Chile, eu me lembro que era a copa de uma araucária. Tanto é que na região de maior concentração dos Mapuches no Chile, o que eles chamam de sexta região, ou região da Araucania, é porque está cheio de araucárias e o símbolo principal é uma araucária. As outras culturas que eu comecei a ver do Peru para cima, até a Colômbia, uma ou outra árvore sempre simbolizando a cultura. O milho, o maíz dos incas, tem sempre um vínculo com a vegetação barra natureza barra árvore, né? Não é à toa, né? E, só para reforçar, para os extraterrestres, teoricamente, representarem o que eles chamam de profundo, como um vaso de flores, a coisa mais simples, como
aquilo que representa a quintessência da consciência de onde nós vamos e para qual nós vamos, é que esse símbolo vai além do arquétipo mitológico planetário. Né? Assim, então, essa aqui é a questão mais interessante, porque, lógico, ficamos restritos aqui à esfera terrestre, mas a coisa, pelo jeito, tem um símbolo mais universal, literalmente, né? Não do jeito como nós normalmente utilizamos essa palavra universal. E algumas representações, né, sempre simbolizando vida, nutrição, proteção, né, esse aspecto da vida. E antes que eu me esqueça, cara, é bom mencionar, inclusive, aqui a Rosana, né, fez um comentário no canal a respeito de que na cabeça dela a árvore poderia ser a simbologia do próprio universo, né? Ou seja, estar ali representando o universo como um todo. Bom, eu não sei se, em termos de topologia, o que acaba saindo ou sobrando de espaço para viagens na maionese, como nós sempre fazemos, é o formato de uma árvore. Porém, olha que interessante, já fizemos um episódio anterior falando a respeito das conexões entre a ideia da mente ou da mente cósmica, né? Estar relacionada com o cérebro, né? E ela ser a fonte de tudo aquilo que existe, e o cérebro ser simplesmente uma consequência ou a aparência mais superficial através dos 5 sentidos, que nós teríamos a mente. E, do ponto de vista cósmico, por simulações, obviamente, que não existe nenhuma câmera mostrando isso, como é que seria o universo na sua forma mais ampla possível, teria a relação com uma rede neural, né? Os neurônios de um grande cérebro. E esses ramos, essa rede neural, também pode ter uma certa semelhança com os galhos de uma árvore, utilizando dessa metáfora, né? Fazendo jus a essa metáfora, por que não, né? Pensar a respeito disso também. Duas observações que eu me vejo agora te ouvindo. Eu cheguei a mencionar na semana passada aquele livro do Chris Bash, aquele filósofo, Diamonds from Heaven, que é Diamantes do Céu, em que ele, a partir das 73 experiências que ele teve com altas doses de LSD, ele fez um compêndio do progresso dele, e o mais próximo que ele chegou da representação de Deus, ele chamou de árvore cósmica, foi o que ele viu simbolicamente. No momento em que ele já tinha transcendido espaço-tempo. O eu dele não era mais o eu físico, era outra coisa, e foi o símbolo que ele... O título do capítulo é a árvore cósmica. Esse é o ponto. Segundo ponto, essa analogia que você fez é bem legal, porque a parte neural, além dos galhos, tem a parte das raízes também. As raízes também têm o mesmo formato de ramificação, né? E o maior ser vivo da Terra é um fungo, de quase 4 quilômetros de extensão, que está nos Estados Unidos, e os fungos, pelo que eu estava estudando, a rede micelial, o filamento do fungo, eles chamam de micélio. A rede micelial junta 90% da flora do planeta. Ela toda interconectada por baixo, e elas se comunicam por baixo. Então, tem a ver essa ramificação. O que é em cima é embaixo. A gente pode viajar na maionese e ir embora, né? A parte neural com a parte filamentosa. Daqui a pouco a gente vai falar entre cérebro e consciência. Enfim, não deve ser à toa, né? A gente vai descobrindo e desvelando analogias, coincidências e inferências que a gente vai descobrindo à medida em que a gente começa a prestar atenção e sair um pouco da caixa e expandir um pouco a mente, né? Legal. E todo esse aspecto mítico, né? Ele é de uma profundidade assim absurda. Também, obviamente que esse assunto ele foi mencionado porque ele resvalou no capítulo anterior, no episódio anterior, sobre a questão do profundo, né? Dessas raízes estarem nas profundezas da Terra, muito bem nutridas ali pela Terra em si, né? Pela energia telúrica. A gente pode imaginar várias coisas. Mas essa questão da nutrição está baseada, né, na raiz dessa árvore, e a partir daí ela conseguir gerar uma série de benefícios ao crescer, né, servir de sombra, de proteção para uma infinidade de seres vivos, né, porque assim, a gente pensa só no ser humano aqui, mas também os animais, muito antes de nós, já faziam muito bem o uso das árvores, né, como, na verdade, né, a nossa genética está extremamente vinculada às árvores, né? Se a gente pensar que viemos dos primatas, dos símios, né? Então, nosso relacionamento com as árvores ele é muito mais profundo e muito mais antigo do que nós normalmente pensamos. Isso. E, além disso, de novo, te ouvindo,
metaforicamente e fisicamente. Que simbolismo maior elas representariam do que a ideia de morte e renascimento, o próprio passar das estações, né? As transformações que vêm, a nutrição, cair as folhas, servir de alimento para a terra ser consumida, a decomposição, o ciclo infindável, né? Os animais, tudo girando ao redor. Genial, morte, renascimento, metaforicamente, mitologicamente, fisicamente, o tempo inteiro acontecendo. Né? É muito interessante. Outro aspecto interessante também em relação ao nosso vínculo com as árvores e a nossa mais recente desvinculação com as árvores, né, que eu acho que foi coroado aí muito mais rapidamente com o advento do iluminismo, né, e o materialismo sendo o paradigma predominante em nossa sociedade, como a gente foi se desvinculando da natureza e essa separatividade, essa separação em um estilo de vida que ele nos coloca completamente apartado dessa árvore, né, que ela serve também de, digamos, de símbolo materno, né, o berço, né, da humanidade, literalmente, se a gente considerar que, né, viemos aí de uma raiz que tem relação com os primatas, para um estilo de vida completamente apartado do que nós normalmente vivemos há milhões de anos. E a partir daí o ponto ficou fácil a gente não só se desvincular dessa raiz genética ou uma raiz mitológica que nos vincula aos primórdios da humanidade, ao ponto de a gente simplesmente, né, desmatar aí um monte de florestas, né, e muito facilmente cortar essas árvores, cortando a nossa raiz com as nossas origens, né? Então, assim, é simbólico o que eu estou querendo dizer, mas também acaba tendo um efeito muito literal, um efeito muito prático, muito pragmático nessa nossa relação predatória com o meio ambiente. Não, é simbólico e físico, muito bem colocado. A gente já conversou sobre isso. O grande crime do iluminismo, segundo o pessoal da teoria integral, foi essa ilusão da separatividade. Nós não estamos mais ali, o desencantamento do mundo, a natureza está para nos servir, tem que ser subjugada e chegamos no ponto que nós estamos até hoje. Como você falou, perdemos a raiz psicológica, física, ecológica. Qual é a grande mãe das crises que nós vemos? A gente vive várias crises planetárias. A mãe das crises é a crise climática. É a crise da qual a gente não está vendo. E a maior representatividade dela, o aquecimento global, o excesso de carbono, a principal fonte, queima de combustíveis fósseis e desmatamento. O desmatamento está sempre vinculado ali. A primeira solução, replantio, plantar mais, renovar a quantidade de oxigênio. Então, está diretamente vinculado a isso de alguma maneira. Nós perdemos essa conexão. Então, a mãe das crises que a gente tem é essa. É o que está nos levando por agora, literalmente vai nos asfixiar se a gente não tomar. Inclusive, acho que eu passei hoje um livro que eu li recentemente sobre a Terra Inabitável, de um jornalista que fez um trabalho. É muito mais sério do que todos nós imaginamos. É muito mais corrida. As medidas que a gente tem que tomar tem que ser muito mais urgentes do que a gente imagina, como planeta, né? E a quintessência é essa: desmatamento, deflorestação, tirar da natureza aquilo que ela tinha de melhor e o que as culturas primitivas tinham e muito bem feitos. Não só como elas conseguiam conviver bem com elas, elas davam nome a cada uma das árvores, elas davam nome a cada uma dos grupos diferentes de plantações que eles encontravam. Foram capazes de identificar quais eram venenos, quais eram remédios, né? E conseguiram fazer uma convivência harmônica de tal maneira que a deflorestação não foi feita por nenhum nativo. Foi feita toda, basicamente, por nós. Primeiro na Europa e agora no resto do mundo inteiro. Então, a gente perdeu esse pique, agora percebemos como humanidade, não todos em geral, mas a corrida agora é como adequar esse conhecimento com a economia, com a sobrevivência, com a vivência normal, na velocidade requerida. Né? E recuperar esse terreno perdido. Não, concordo plenamente, cara.
Um outro aspecto que eu acho que o materialismo, ainda batendo nessa tecla do iluminismo e do materialismo de uma forma geral, de uma forma conceitual, o quão problemático foi esse corte, né, com as nossas raízes, né, e as raízes que eu falo aí, elas são realmente mitológicas, né, as nossas raízes ancestrais, né, e esse corte, para mim, ele também tem uma simbologia muito interessante com a questão de como a ciência, né, e o materialismo, no aspecto negativo, porque, né, mais uma vez, é bom a gente frisar aqui que nós somos completamente a favor da ciência, né, gostamos, somos fãs da ciência, né, não me canso de bater nessa tecla, porque eu acho que pode dar interpretações errôneas dependendo do tipo de público que acessa esse canal. Mas existe um lado negativo aí, que é a forma como a ciência, ou melhor dizendo, como os cientistas interpretam a ciência, né, algum deles, pelo menos, de entender, e aí eu apelo mais uma vez ao Bernardo Kastrup, dessa ideia de a ciência ter criado todo um universo abstrato, matemático, que objetivava justamente explicar a natureza, ou seja, um modelo explicativo de tudo aquilo que existia, né? Então, criou-se um mapa para explicar o território, né? Ou para tentar, pelo menos, entender esse território, né? E depois, com o tempo, a gente foi esquecendo o território, né? E aí achando que só o mapa era válido, né? E hoje em dia, né, o paradigma materialista ele é justamente fundamentado nisso, achando que, através, né, daquela problemática, né, o grande problema da consciência, né, de que, de alguma forma ainda não conhecida, o cérebro seria capaz de gerar a consciência, como que isso está extremamente vinculado a essa ideia, né? Ou seja, a partir de agora, então, desse mapa, eu vou conseguir extrair o território, né? Então, ele bate muito nessa tecla como ilusória, essa ideia de que seria impossível, né? Porque confundimos a descrição com o objeto, né? Descrito. E, então, a árvore, eu acho que ela acaba sendo também uma simbologia, né? Uma metáfora para isso também, né? De que esses cortes, né? Ou seja, achando que cortando o nosso vínculo com essa não sei se existe essa palavra, não sei nem se eu falo, ancestratibilidade, sei lá, cara, algo assim, pudesse fazer a gente viver normalmente, como se nada tivesse acontecido, né? Não, vamos cortar tudo, vamos devastar tudo, não precisamos mais disso, ou se precisamos disso é para simplesmente nos servir, de uma forma assim muito superficial e muito temporal, né? Esquece as gerações seguintes, não interessa, vamos aproveitar o momento presente. Então, eu acho que explica muito do nosso comportamento predatório, né, em relação à natureza. Bem legal. Voltando na ancestralidade... Acho que ancestralidade, queria dizer, não saiu a palavra, mas nem a pau. Então, muito legal. Você me fez lembrar uma coisa, tem gente que vê, dependendo do tipo de árvore que é plantada, ela acompanha a vida inteira da pessoa, ela vive tanto quanto uma pessoa, outras mais, as sequoias vivem muito mais. Tem uma árvore no Brasil que está desde a época que os portugueses chegaram. É fascinante isso, né? Seres vivos que estão aí desde, 50 gerações. Outra coisa, falando de ancestralidade, olha como é que a gente faz. Vamos fazer a árvore genealógica, quer dizer, até essa metáfora da vida da família, né? Dos ramos, da raiz e tudo, onde vem a coisa. É muito legal isso, né? Como a gente usa um símbolo, como ele assume tanto poder, né? E transcende culturas, épocas, línguas, religiões, tudo. E é comum a todos nós desde sempre. Né? E como desvincular isso, como a gente perde, como todos nós perdemos. Né? Sim, muito, né? Essa literalidade, né, que eu acho que é um dos motes do momento atual, né, da sociedade atual, né, de interpretar tudo de forma literal, perde-se muito em profundidade, né? Então, eu acho que é uma grande pena isso. E você falou da árvore, né, ser uma simbologia para a questão, né, árvore genealógica, por exemplo, mas me lembra também a árvore da teoria da evolução das espécies, que também, lógico que é uma representatividade que ela não é simbólica, né, mas assim, visualmente falando, ela nos ajuda muito a entender como é que a evolução ocorreu ao longo de milhões de anos no planeta Terra. Não, muito legal. Você falando agora, veja, no tronco tá lá todos os hominídeos. Aí num braço saem os hominídeos que andam eretos, os outros não. Desses aqui, eles começam a se desmembrar. É a melhor representação que tem. Eu estava vendo outro dia, depois eu vou te passar uma que até sugiro para a gente conversar,
até nas práticas contemplativas, você tem vários braços. A meditação vai para um lado, a contemplação vai para o outro, a oração vai para o outro. Você pode desmembrar e todas vêm do mesmo tronco. De novo, a ideia do tronco, da matriz, de onde todos nós viemos, fincados numa raiz comum, se desmembra como uma coisa sólida e a partir daí a gente desmembra. Mas estamos todos vinculados à mesma fonte. A ideia da consciência, a fonte é a mesma, ela desmembrou, foi para os outros, depois a gente pode olhar voltando para a fonte, né? A metáfora vai estar sempre essa, a gente pode analisar várias coisas. As ciências, elas também se desmembraram, no começo era uma coisa só, sei lá, as 3 primeiras, física, química e biologia, as 3 primeiras, depois elas foram se desmembrando em várias outras áreas de conhecimento, mas tem uma fonte comum lá, né? Sempre tem a ideia da fonte do desmembramento em galhos, né? Se desmembramento. Muito legal. As especialidades, né? Quanto mais a gente começa a explorar, é muito bacana. E me lembrou também agora uma imagem muito interessante que é daquele site que, né, que a gente não teve mais acesso, mas tudo que aconteceu com aquele site que saiu do ar, que é do transhumanismo, que ele era uma parte que eles estavam abordando como as nossas escolhas, né, interferem no destino, como é que nós interpretamos as coisas através dessas escolhas, e aí ele estava a simbolizar aquilo como ramificações, né? Ou seja, para cada escolha que fazemos, abre uma bifurcação, né, para outras possibilidades, e isso vai ampliando o nosso leque de possibilidades cada vez mais, né? Então, quanto que cada escolha nos leva a ampliar esses horizontes, né? E faz muito sentido, inclusive, do ponto de vista metafísico, né? Se a gente parar para pensar que, de repente, estamos aqui vivenciando ou experimentando coisas que, no final das contas, depois da nossa morte, vão ser arquivadas em um grande arquivo acásico, que essa mente cósmica, em última instância, levará em consideração para que ela tenha cada vez mais consciência e consiga evoluir cada vez mais, quanto que essas coisas podem estar relacionadas, né? Bem legal. Eu acho que aquele site era genial. Eu acho que era hiperhumanismo, né? Hiperhumanismo. Isso. E ali eles desenvolveram a ideia do hipercontexto. Lembra que era cada escolhas que a gente fazia e vários de nós, como os planos de ocorrência que o Carlos Paz falava, né? Todos vivendo em ramificações. Cada escolha abre um leque, vai embora. Era genial. A maneira como eles colocavam era genial. E vai enriquecendo as experiências seguintes, né? Porque você vai dando mais enriquecimento para que essas experiências sejam cada vez mais variadas. E a variedade, até o momento, né, como nós temos visto ou testemunhado, ela é benéfica, né? E não maléfica, né? Ela traz benefícios. Inclusive, a gente pode até ver aonde alguns segmentos se transformam em patologia. Quando um ramo, um braço, se acha o tronco. Quando ele desconhece e deslegitimiza os outros troncos, os outros braços, perdão, e não volta para trás e vê, não, nós viemos do mesmo tronco lá atrás, vamos olhar lá atrás. Não, eu não reconheço os outros como braços do mesmo tronco. Exatamente. E também não teria uma analogia com a famosa frase do Newton, né, que diz que ele só era aquele que ele foi, né, porque ele sentou sobre os ombros dos gigantes, né, ou seja, estava reconhecendo ali, né, esse papel das pessoas que vieram antes dele, né? O quanto que ele bebeu dessa fonte também, e ele era grato a todas as pessoas que antecederam a ele, né? Para que ele pudesse chegar às teorias dele. É genial, é muito bacana. Muito legal. E cara, outra analogia interessante, outra metáfora interessante até que ponto todo esse reavivamento aí do uso de substâncias enteógenas, né? Dessa interessante conexão entre a natureza, né, e a busca por nossas origens, por nossas raízes, né? O quão interessante essas coisas parecem estar ocorrendo agora nesse instante, esse reavivamento, né? E quanto que isso também não tem relação com o mito do herói, né? Do herói que sai de casa, né? Passa por inúmeros desafios, apertos diversos, né? Quase que perece e volta para casa, né? Mas ele volta renovado, porque ele passou por uma experiência e ele volta com essa experiência que traz enriquecimento, né? Para toda a experiência em si. Para a comunidade, E você está falando agora, olha de novo, a gente está vivendo um renascimento do psicodelismo, das substâncias enteógenas. Elas morreram. O Nixon e aquele
mindset daquela geração de 70 mataram o desenvolvimento, conseguiram matar, de certa maneira, aquele desenvolvimento, e agora está renascendo com esse vínculo psicoterapêutico, com essa ideia de contato com a natureza, com resgate do que as culturas primevas já tinham e nunca pararam de fazer, mas ficaram restritas a cada um ao seu canto, e a ideia de liberdade, de contato planetário, de expansão da consciência, de expansão dos ramos, né? Exato. É genial. E todas elas têm essa coincidência, pelas que eu estudei até agora. Ibogaína, psilocibina, a mescalina, a DMT, todas elas expandem, você tem uma visão ampla do seu eu, do planeta, e até onde as pessoas podem chegar, mas sempre voltando, a raiz é a mesma, é sempre o planetário, um eu que é mais limpo, um eu que não é egóico, um eu que é nós, um eu que é consciencial, né? É o que também o Bernardo Kessler menciona várias vezes, que é o eu natural, né? Tá vendo? A própria palavra menciona isso, né? E difere muito do eu adaptado, né? Que esse eu adaptado é o eu que é mais superficial, né? Está vinculado ao ego, né? E não a essas profundezas todas aí, né? E está muito, até usando uma metáfora, é um eu que está muito, muito mais próximo da raiz Sim. que das galhas, né? Do que do céu. Está muito mais próximo do chakra básico da Terra, eu vou garantir a minha sobrevivência, do que eu vou alçar os céus e onde estão os raios do sol e tudo. Quer dizer, parece que já estou viajando, mas eu não tomei nada. Sendo viagem ou não, é importante refletir a respeito, né, cara? A própria ideia de que isso vem primeiro, né? Necessariamente vem primeiro a raiz e o tronco, para que a copa depois floresça, né? Então, a gente pode fazer uma analogia também dessas raízes com essa nossa ligação com uma consciência cósmica, né? E a copa dessas árvores, dessas folhas, como um intelecto recém-adquirido a duras penas, né? Que nos traz a metacognição, a autoconsciência, né? Também como uma consequência natural desse processo que, né, volto a dizer, tem relação com os nossos ancestrais, tem relação com o nosso vínculo histórico, né? E não quero parecer também aqui que eu tenho o perfil tradicionalista porque estou falando em raízes, estou falando de ancestrais, tá? Não é isso, não. Eu não me considero uma pessoa tradicional, mas existe uma questão de respeito que nós perdemos em relação à história, ou que nós perdemos em relação ao nível de investimento que teve que ser feito muito antes de nós, seja por animais, seja pelas pessoas que passaram por aqui, etc., que a gente normalmente menospreza, né? É impressionante. Então, eu acho que esse reavivamento desse uso dessas substâncias, ele traz à tona essa importância dessa nossa conexão que foi rompida, né? Por isso que eu utilizei a analogia de uma árvore sendo cortada pela motosserra do materialismo, né, cara? No seu aspecto mais profundo e no seu aspecto mais superficial. Por isso que eu enfatizei isso no texto descritivo, justamente pensando nisso. Bem colocado. Recuperar a importância da raiz, da origem, é o que a gente está propondo aqui, e não saudosismo barato e uma desconsideração com o progresso. É muito fácil valorizar o progresso e minimizar ou desprezar da onde viemos, da onde vem lá atrás, né? Eu tive a sorte, a fortuna de ter ido para o Peru várias vezes e conversar e estar com as pessoas ali nativas. É muito delicado porque a gente não tem isso no Brasil. É muito delicado você ver pessoas hoje que olham para ruínas feitas por ancestrais, eles não sabem como. Eles não são capazes de reproduzir hoje. E vivem um saudosismo lindo e maravilhoso, mas reconhecem que hoje são incapazes de reproduzir aqueles que eles fizeram. Isso é impressionante. Um conhecimento que havia, eram 12 milhões no pico da civilização incaica, 12 milhões de pessoas convivendo harmoniosamente daquela maneira que eles conseguiram, que hoje eles são incapazes de fazer. E a mesma coisa, vá ao Egito. Os egípcios vão olhar as pirâmides, são incapazes de pensar, de refletir que tipo de conhecimento foi aquele. Isso você vê em todas as culturas que têm um passado glorioso. A gente não teve aqui no Brasil, a gente não deixou construções e esse resgate que se olha para trás, imagina, se olhar para trás e ver lá o testemunho dos teus antepassados ali, que você não é capaz de reproduzir. Não, com certeza, você mencionou um aspecto bastante importante. Cara,
mencionando, infelizmente, eu tenho conhecimento praticamente zero, né? Mas eu vou arriscar um pouquinho menos de zero, seria um 0,00001% de conhecimento. Como todos nós. Eu já li algo a respeito, mas eu não vou lembrar onde agora, de que a árvore da vida cabalística, né, do misticismo judaico, ela estaria relacionada com essa conquista da consciência, né? Então, as raízes, né, o homem, ainda no seu aspecto primitivo e instintivo, principalmente, seria representado pelo chão de uma floresta, né? E estaríamos ali convivendo no reino animal de forma instintiva, e o ganho de consciência, o ganho de autoconsciência, na verdade, de estar cada vez chegando a coisa de uma forma mais ampla, estaria representada pelo andar, ou pelo esse processo de passar pelo tronco dessa árvore e subir até a copa dessa árvore, né? Então, eu lembro que eu li em algum lugar que tinha relação com isso, né? Lógico que estou sendo super aqui, superficial, não pretendo me aprofundar nisso, porque eu não tenho conhecimento nenhum a respeito disso, mas eu me lembro, cara, desse aspecto. Então, mais uma vez, parece que tem relação, inclusive, com muito da abordagem da Missão Rama, no livro Os Semeadores de Vida, de sair desse aspecto, né? Homem-animal, homem instintivo para um homem autoconsciente, traz responsabilidade e, como consequência, você vai zelar pelo meio ambiente, vai zelar por esse contexto, porque você passa a entender a importância dele. Não, tem razão. Eu li também um pouco sobre isso. A melhor ideia que eu tive da Sefirot, do conhecimento cabalístico, foi do Jorge Trócoli, que foi de Rama, que desenvolveu muito isso, e está totalmente vinculado a essa ideia. Segundo ele, como todas as grandes tradições espirituais com E maiúsculo, existe um lado exotérico com X, que é para a corintianada se divertir e abaixar a bola. Existe um lado esotérico, todas elas têm, que é de transformação, desenvolvimento e tal. E a ideia é essa, da raiz para a mente, da raiz para o céu. É sempre céu e terra também, né? Muito vinculado. E uma coisa que você acabou de falar, e tinha passado despercebido, mas não vamos deixar passar. Qual era a essência do livro Os Semeadores de Vida? Semear vida. Uma parte clara do livro é: nossa missão é semear vida. Isto é, de novo, a ideia de planta, natureza, criar condições para que a vida se desenvolva, né? Exatamente. É fantástico, né? Como as coisas possuem mais relações do que nós somos capazes, né, de fazer, né? E a ideia de uma grande lei hermética, né? Assim como é em cima é embaixo, também, mais uma vez, parece combinar muito bem com esse tema, né, cara? Não, é bem legal. Quando a gente começa a traçar conexões assim, a gente começa a ir, vai embora, cara, muito. Mas é o próprio papel da mente, né, cara? A mente, já também abordamos isso em outras oportunidades, a mente, ela age por associações, né? Ela faz essas conexões de associação e significado, né? Por isso que é um processo completamente fora do aspecto causal, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é, na verdade, isso, fazer essas conexões, deixar a mente livre para que essas conexões ocorram, né? E se a gente deixar a coisa fluir, né, souber trabalhar com esse fluxo de maneira adequada, esses insights eles aparecem normalmente, porque é esse vínculo de causa, né? De causa não, vínculo de significado, desculpa, que há entre um pensamento e outro. Outra coisa também que me veio agora ocorrendo, existe uma ordem natural, para usar o termo natural. A gente não começa pela copa, começa pela base, começa pela raiz, e aí a coisa vai. Muitos desenvolvimentos são truncados no meio do caminho, por uma série de razões. Uma base ruim não leva ao desenvolvimento. Isso em todos os aspectos, metafóricos e físicos. Uma base ruim não levará ao desenvolvimento. Uma árvore frondosa necessariamente tem que ter uma belíssima de uma raiz bem fincada e um tronco bem estruturado. Senão, não se sustentará. Não se sustentará. Acaba fantástico. E acaba sendo um apelo também para que nós façamos o nosso papel para que somente as gerações seguintes desfrutem de uma condição de vida melhor. Porque desfrutem, colhem os frutos. Exato. E a gente acaba sendo muito egoísta, né, cara? E muito imediatista em termos... eu digo civilizatórios, mas, na verdade, isso é consequência de uma maneira de pensar, né? Desse paradigma mais imediatista, de que as coisas têm que ser agora, eu tenho que aproveitar a vida agora, né? É um papo, inclusive, que eu vou deixar para o próximo episódio, de um insight que eu tive finalizando o livro do Bernardo Kastrup, né? Por que o materialismo é uma besteira, que tem a ver com nosso relacionamento muito mal resolvido com a morte, o quanto que isso está vinculado ao materialismo, né? Mas, enfim, vou deixar isso para outro momento.
Mas pegando o gancho que você falou aí, tem muito a ver com a preocupação com o imediatismo. Eu acho que ela está diretamente vinculada à casinha 1, casinha 2 da pirâmide de Maslow. A gente está muito preocupado com a sobrevivência, essa parte básica, a segurança, não vai ter olhar, não vai conseguir enxergar, inclusive, outras esferas, outros pontos da vida. E hoje, agora, a comida, a fome bate todo dia. O medo bate toda hora. Então, é claro que eu não vou pensar no longo prazo. A gente começou a pensar no longo prazo quando a gente começou a dar importância às nossas gerações. Mas isso, primeiro, começou com a parte impulsiva genética. Deixa eu proteger a minha prole. Depois, a gente começar a abrir o leque para famílias maiores, grupos maiores, coisas mais etnocêntricas. Mas, ainda assim, a primeira base é aquela. É muito difícil desvincular isso, né? Sim. E a gente vai falar isso mais um dia, você vai até preparar aí o nosso papo. Como está o medo da morte, consciente ou inconscientemente ali, o tempo inteiro. A gente está observando isso. E também, ele se desmembra em vários outros medos. O medo de ser passado para trás, o medo de ficar sem prestígio, o medo de ser humilhado, a vergonha, todos os traumas que vão sendo acumulados, todas as sombras que vão acumulando e que eu projeto, individualmente, coletivamente. É muito complicado pensar na frente. De novo, aparentemente, as civilizações primevas tinham essa ideia de que era importante deixar para frente. Não vem de um desses líderes indígenas dos Estados Unidos a ideia de que, não vou lembrar agora a frase exata, mas, se não me engano, era assim: nós não estamos usando a terra agora, nós estamos pegando emprestado dos nossos filhos e netos, etc. A ideia é essa. Não é nada para nós estamos apenas usando e preparando para quem vem depois. A gente não tem muito isso ainda cristalizado em nós. Não. Mas a ideia do ciclo também que você mencionou um pouco tempo atrás, e eu acho que é importante voltar a tocar nesse ponto, mas agora do ponto de vista metafísico, em relação, por exemplo, a esse aspecto da morte, né? Então, essa ideia mítica, né, de que nós morremos, o nosso corpo vai para a terra, né? E aí na terra há uma decomposição, os fungos fazem parte dessa decomposição, eles estão ali para decompor, isso se transforma mais uma vez em nutrientes nessa terra, que vão fazer o quê? Vão alimentar a árvore, né? Lógico que a árvore também possui processo de fotossíntese, mas também a terra é uma parte importante dessa nutrição, né? E o ciclo volta novamente a ser realimentado, e o quanto que essa ideia de uma consciência cósmica que antecede o universo mais superficial, né, que nós chamamos de universo materialista, está fazendo parte desse ciclo, né, indo e voltando, né, a simbologia ou a metáfora das reencarnações, né, ou seja, indo e voltando, né, fazendo parte desse ciclo agora num aspecto mais metafísico, passando por experiências, né, renovando, dando a sua cota de contribuição para que essa experiência cada vez mais ampla, que essas raízes se ampliem, para que esses galhos também se ampliem de uma forma cada vez maior, o quanto que isso também não pode estar embutido aí, né? Bem colocado, bem colocado. Essa ideia também, metafisicamente e fisicamente também, a ideia de morte e renascimento, de novo, dá aquela ideia de espiral, né, que está sempre aumentando. O que veio logo depois do Big Bang? Nada. E olha o que vem, olha o que é hoje, 13,4 bilhões de anos depois. O que tem hoje? E continua se expandindo, criando, transformando. Esse cara, esse Chris Bash, estou no final do livro dele também, e ele fala, ele foi fundo, 73 sessões de LSD, todas coordenadas, então ele foi fundo. Morreu e renasceu em várias coisas, foi para vários planos, sutil, causal, chegou no não dual, teve acessos. E teve uma hora que ele falou assim, olha, tô contente, eu tive uma ideia pálida de tudo que existe aqui, legal, estou satisfeito. Antes dele estava terminando a sessão dele, cada sessão durava mais ou menos 8 horas. Ele falou, é como se uma frestinha abrisse e eu fosse olhar e eu tivesse a impressão que não, é muito maior ainda o que existe, que eu não conheço, que não sei, e continua além. Ele falou, então, olha, vai, a espiral vai. E, de novo, a nossa grande ferramenta, que é útil, mas ao mesmo tempo nos limita, que é a parte cognitiva, ela tem limitações. A gente não consegue captar com o cérebro aquilo que é. O maior exemplo,
olha o que os nossos queridos astronautas da Apollo 11 tinham como ferramental computacional para ir e voltar da Lua, e olha o que um celular tem hoje, que é muito mais do que eles tinham, todo mundo, de Houston inteira tinha. E a capacidade de processamento que a gente tem hoje. A gente não consegue aqui, mas é a nossa principal fonte, é onde o materialismo científico se ancora. É o que a gente utilizou como sinônimo de inteligência. Inteligência é isso, é resolver esse tipo de problema material. Quando a gente já está descobrindo que é o conjunto de todas elas que vai formar o grande espectro da inteligência. Tem que juntar a inteligência emocional, moral, espiritual, interpessoal, intrapessoal, todas elas para dar o espectro. E aí, a realidade se expande. Não é só isso que eu consigo medir com aparelhos, é muito maior do que isso. E várias pessoas experimentam isso todos os dias, com ou sem substâncias idióticas, meditando, tendo emergências espirituais, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Me parece também que há uma relação completamente inevitável aí com a ideia de cada vez maiores níveis de complexidade, né? Então, assim, a gente vai passando por essa espiral e o nível de complexidade vai ficando cada vez mais amplo, né? Então, é óbvio que com as nossas mentes ou parte biológica plenamente associada aos nossos antepassados símios, não teríamos essa capacidade de ter acesso a tudo, né? Num planetinha minúsculo na periferia da Via Láctea, né? Uma dentre tantas outras bilhões de galáxias existentes, né? Então, não tem por onde, né? Enfim, nós estamos trabalhando com aquilo que temos em mãos, né? E estamos tentando fazer, pelo menos algumas dessas pessoas, né? Ou, pelo menos, acreditamos que estamos fazendo o melhor possível, né, cara? Mas é a nossa tentativa de estar entendendo o que estamos fazendo aqui, né, cara? E fomos longe. Só o fato da gente escreve há 5, 6 mil anos só, escrita, que a gente consegue passar conhecimento para frente. Poxa, vamos pegar alguns feitos. Acabamos de falar, a gente conseguiu calcular com uma precisão razoável a idade do universo. Cara, isso é muito legal, sabe? A gente conseguiu decifrar, o que eu falei agora há pouco, o maior ser vivo do planeta, um fungo, a gente conseguiu detectar, está lá, mediu, ele está lá, está funcionando. A gente foi longe. O nosso grande inimigo quem é? Nós mesmos. Nós no espelho. É nós contra nós. Não é mais o tigre de dente de sabre, não é o mamute. Não nunca convivemos com os dinossauros. Somos nós conosco mesmo. Essa briga, nós conosco mesmo com a morte, a luta pela morte, a imortalidade que a gente não conseguiu resolver, a gente vai conversar sobre isso um dia, mas com o outro que é o inimigo, o outro que eu já falei isso, a gente teria que expandir esse outro para sermos um grande nós e aliviar essa dor. A ideia da colaboração, mais do que da competição e uma série de coisas, né? Entender que a evolução é esse processo dinâmico que vem desde sempre. Fomos longe e seguiremos indo longe se conseguirmos passar por essas armadilhas que nós mesmos criamos. Muitas delas inconscientes. Acho que muitos de nós, e a gente já falou isso sobre o mal e tal, a gente não tem, é uma grande ignorância que nos leva a fazer escolhas erradas. E explica muito essa questão de que, obviamente, está tudo muito errado, não porque os outros estão errados, mas porque eu me desconheço. Né? Faz muito mais sentido pensar por aí, né? Ou seja, se eu me desconheço, faço coisas pelas quais eu não vou ter responsabilidade, eu não vou assumir a minha cota de participação, consequentemente está todo mundo fazendo a mesma coisa, né? E isso vai gerando um problemaço, né, cara? Até desafio você a criar aqui um episódio chamado Espaço de Convivência, que é o título do seu livro, de um dos seus livros, né, para que a gente fale um pouco a respeito dessa questão também da cooperação, né, cara, o quanto isso é importante, se bem que eu acho que a gente já mencionou isso em um dos episódios, um dos primeiros tinha relação com a cooperação, né, mas de qualquer maneira é importantíssimo, né, e a própria relação das árvores, né, entre elas existe, parece que também uma comunicação, né, outro aspecto mais recentemente conquistado pela ciência, de estabelecer essa relação que parece, né, agora se estudando a respeito, muito mais complexa do que a gente achava, né, que sabia. Então, há um relacionamento muito complexo entre as árvores, os fungos, há uma comunicação química entre elas, é impressionante. Orgânica, tudo. Exato. Inclusive, os incêndios, quando eles são naturais, provavelmente de raios e tal, são perfeitos, fazem parte desse processo. A extinção momentânea, não com a interferência do homem, mas por circunstâncias do planeta,
fazem parte do jogo cósmico, tá tudo jóia. É nós, quando a gente exagerou na dose, em alguns aspectos, é que botamos a coisa para desequilibrar. Mas a situação fica muito boa. Uma coisa que você estava falando aí, que eu estava pensando até no aspecto pessoal. Olha, vou pegar um pouco, trazer um pouco a sardinha para o nosso lado. Os grupos de contato em geral e os grupos realmente particular, quando eles começam a trabalhar, a orientação que os seres extraterrestres nos passam é, para um contato um pouco mais íntimo com eles, sair do meio urbano. Sair dali, sair desse condicionamento. E, invariavelmente, em 8 ou 9 de 10 casos, é na natureza. É no mato, é numa fazenda, é num deserto, é em algum lugar desse. Invariavelmente, eu fiz essa pesquisa, em todos os lugares da América do Sul foi assim, começando com o deserto de Chilca, mas depois aqui foi assim, Itatiaia e outros lugares. Também não deve ser por acaso. Esse contato que a gente faz, esse descondicionamento da segurança da cidade, onde eu posso tudo, por um lugar em que deveria ser o lar do oscilar e a gente renegou. Quantas crianças nunca viram uma fazenda, conhecem animais pelo desenho, pela internet? A gente está perdendo isso, né? E olha como é importante e simbólico essa coisa, né? Porque no Brasil, Itatiaia, ou no caso de vocês, no sítio, ou lá no sul, em outros lugares, mas Itatiaia foi o símbolo aqui. A primeira prática do Diego primeira prática de campo foi em Serra Negra, no mato também, sempre afastado, sempre com essa ideia. Deve ter um propósito. A gente pode elucubrar aqui, mas há propósito, mas o que tem em comum é isso, sempre um afastamento dos grandes centros para nos colocar desse condicionamento que a gente vem para um outro tipo de condicionamento. Eu digo, pessoalmente, o que eu mudei hoje com relação à natureza é impressionante. É impressionante. E tem todo um aspecto rico a ser explorado, né, cara? Que é essa questão, por exemplo, das camadas de ficção que nós vamos colocando umas em cima das outras, né, em relação a esse nosso desvinculamento com a natureza, né, de que nós, agora, nesse ambiente, nós achamos ou nos julgamos ser uma coisa, mas, na verdade, estamos envoltos de uma confusão sociocultural que nos deixa enebriados, né, em relação a um cosmos ou uma existência que deveria estar seguindo um caminho diferente daquele que nós estamos seguindo no momento. Então, tem todo um aspecto simbólico, metafórico e prático também, né, cara? Como é que você faz um contato no meio de uma cidade, né, no meio da Paulista? É inviável, né? Então, você precisa ter um mínimo de sossego, né, ou de atenção a um evento de natureza tão insólita para que ele possa ocorrer com as mínimas condições de interação, de segurança, de profundidade que um fenômeno desse exige, que uma cidade jamais vai proporcionar, nunca vai proporcionar um ambiente ideal para que isso seja estabelecido, né? Por exemplo, há relatos de avistamentos de OVNIs, eu sempre sou mais cuidadoso, eu não chamo de nave tudo que as pessoas veem nave, eu vejo OVNIs primeiro. Há relatos de OVNIs em cidades, um monte, mas essa não é uma questão, tem outros contextos, né? Agora, no aspecto contato, geralmente é afastado. Mas a coisa que você falou agora, me veio um clique agora. Lembra como é que se faz a medição de uma árvore, da idade delas? No corte, você tem os vários aros ali, eles fazem essa medição. Tudo que eu estou lendo e estou estudando com relação ao desenvolvimento consciencial, ele é feito por camadas. Não é um salto direto, são várias camadas em cada uma desses níveis de consciência. Dá a ideia de que é um salto, né? Eu sou egocêntrico, eu salto para etnocêntrico. Não, são várias camadas. E muitos de nós ficamos muito tempo em algumas delas, outras é um pouco mais rápido. E também tem outra ideia que me veio agora que tem muito a ver com árvore e natureza. Acho que eu te falei isso. O Kel Wilber, ele diz que a gente tem dois tipos de desenvolvimento. O que ele chama de translação e transformação. Translação, o nível de consciência que você está hoje, você deve explorá-lo horizontalmente o máximo possível para você crescer, explorar toda, pega a tua raiz e vai toda, explora bastante o solo, onde você está. Quando você explorou bem isso daí, entendeu bem, você cria condições para dar o salto e a transformação, aí você sobe verticalmente. Chega num ponto, explora de novo, faz a translação, até absorveu, e aí vai. Mas camada por camada, não são saltos, é camada por camada. O que eu estou estudando das experiências
com substâncias enteógenas, tudo, todos falam a mesma coisa, são camadas. Você vai e dizer, não é só um dos grandes erros que eu cometi, muita gente comete, puxa, mas as pessoas tiveram experiências, elas contam coisas diferentes, não pode ser a mesma coisa, não pode ter sido a mesma experiência, não pode ter sido o mesmo contato com o mesmo guia. Sim, claro que pode, cada um vai receber aquilo de acordo com a sua camada, com o seu nível de consciência e entendimento, com o seu nível de interpretação. Claro que é assim que funciona. A natureza está mostrando que é por camada, é passo a passo, é um processo gradual, translação e transformação. Perfeito. Não, concordo plenamente, cara. Faz todo sentido, né? E assim, bom, temos aqui 10 minutinhos, acho que talvez dê para a gente explorar um pouquinho dessa questão do simbolismo do conhecimento, né, cara, ou da iluminação, né, cara, voltar um pouco nesse início, né, voltar às raízes desse episódio, né, porque eu comecei falando sobre isso, de interessante, né, do Buda ter alcançado a iluminação embaixo de uma árvore, né, cara, ter conseguido, porque você poderia, teoricamente, pelo menos teoricamente, né, ter alcançado a iluminação em qualquer outro lugar, não, mas foi embaixo de uma árvore. Uma caverna? Caverna, não, embaixo de uma árvore. Que representatividade ou que simbologia isso nos reserva, né, cara? Impressionante. E também fazer essa analogia com a árvore do Jardim do Éden, né? A árvore né? Do conhecimento, né? Então, é interessante o quão relacionado isso está com a ideia de conhecimento, sabedoria, iluminação, e a árvore estaria simbolizada, né? E aí vamos viajar na maionese, né? Em princípio, parada, em princípio, fincada, sem se mover, mas viva. Por dentro, a seiva bruta, a seiva elaborada, indo e voltando, sendo útil para o ambiente, captando em total harmonia com o movimento, com o vento, com o sol, sombra, em harmonia com todas as outras criaturas vivas ao redor, simbolizando aquela ideia de que está ali, pode contar com ela ali, envelhece, se for observada, vai ver que a passagem do tempo acontece, adaptando-se todas as estações, perde folha quando tem que perder folha, ganha folha quando tem que ganhar folha, e assim por diante, e do lado da criatura humana inteligente que está ali para interpretar todas as coisas. Né? Não, genial. E a ideia da iluminação está vinculada justamente a isso que eu já li várias vezes, né? Infelizmente não alcancei a iluminação, já tentei algumas vezes, mas ainda não consegui, né? Não sei se nessa vida eu teria a oportunidade, mas de que no budismo o aspecto da iluminação não é algo a ser atingido, mas está mais relacionado, pelo menos as descrições que eu consigo ler a respeito, a você tirar essas camadas todas que foram criadas, porque você já é ser iluminado. O que obscurece essa iluminação, digamos assim, é a mente confusa, né? E essas camadas e ficções que vamos criando, e vamos criando essas cascas, através das quais nós passamos a nos identificar, e a nossa essência, o nosso eu natural fica lá petrificado, né? Então, a árvore, acho que é uma grande simbologia de que está ali parada, ela já é acenada, né? E de que o quão é importante você ir a fundo nas raízes dessa questão, né? Ou seja, tirar essa casca que a árvore mesmo possui no seu tronco, né? Para ir na essência dela, ir na raiz da existência, e conseguir atingir esse estado que já está ali latente, mas ele é obscurecido pelas essas camadas de ficções e essa nossa identificação com o nosso ego. Né? Não, matou. Eu acho que é isso. Eu acho que a grande metáfora é essa. Ela já mostra que ela em si já é. Inclusive, vamos pegar o Rupert Sheldrake. A raizinha dela, a casquinha dela, a semente dela, já está ali contido o que ela será. Isso vem desde sempre. Supostamente os campos morfogenéticos já dizem como ela será. Ela vai ser um pouquinho diferente de todas as outras, porque a diferenciação no cosmos é sensacional, existe. Mas a estrutura dela está lá. E outra, e fazendo uma analogia com nós mesmos, a ideia da iluminação, essa é uma das partes esotéricas do budismo das culturas do leste, era essa ideia. Na verdade, essa dicotomia nirvana e samsara não existe. Enquanto houver a dualidade, está errado. A ideia é que os dois são uma coisa só. Mas para a nossa vida aqui, a gente vive com isso. A gente só consegue entender a vida se é claro, escuro, quente ou frio, e é do jogo. Mas na verdade, o próprio Siddhartha já dizia,
Já somos iluminados. A ideia é tirar os véus. Jesus não, se ele disse isso, não acredito, mas atribui-se a ele, já sois deuses. Precisa perceber. A ideia é, a essência está lá, né? É o que a filosofia Pereira, as filosofias perenes dizem. A semente já está lá, a consciência cósmica já está aí. O Bernardo Costa, da maneira dele, já está lá. Já somos nós aqui, nós somos um braço dela. Agora a gente tem que despertar, crescer, limpar, assumir a nossa posição e continuar o nosso processo. A própria ideia de despertar, na verdade, ela traz carregada nessa palavra essa ideia de que não é uma coisa que você vai entrar em um lugar ou viajar para tal condição geográfica, não se trata disso, né? É um despertar, ou seja, você simplesmente está parado e a coisa, pum, cai a ficha, né? Ou esse contato com essa mente transpessoal passa a ocorrer a partir daí, né, cara? Então, assim, me traz muito essa ideia de que, pô, para de correr, para de ir de um lugar para outro, pular de uma filosofia para outra, assente-se, né? Encontrem-se, né? Primeiro, né? Ou seja, fica paradinho embaixo de uma árvore, medite, né? Acho que essa que é a grande simbologia aqui, né? Porque não vai estar em nenhum lugar especificamente, não vai estar longe, né? Está dentro, está aqui e agora, né? Basta você conseguir se desvencilhar de você mesmo, né? Ou da narrativa que você criou para si próprio, né? De quem você é, de quem você acha que você é, pelo menos, né? A sua identidade, seu RG, seu histórico familiar, escolar, etc. Não. É algo mais profundo, está mais enraizado. Então, pare de correr atrás disso, né? É uma outra versão do mito do herói. Você sai pela aventura para descobrir que tinha que voltar para casa e compartilhar com as pessoas. É o primeiro livro do Paulo Coelho, não é o Diário de um Mago, é o anterior, é o Alquimista. Santiago sai pela jornada dele e volta. E é a ideia... Você está falando agora, me veio a ideia de reúna as condições básicas e trabalhe nelas. Todos nós fizemos um exercício no Jardim da Infância que era botar um feijãozinho no algodão. O feijãozinho em cima da pia, não acontece nada com ele. Coloque ele num algodão e põe a água, o que ele acontece? Ele começa a se desenvolver. Cria as condições e ele vem. A vida vem. Eu não vou lembrar do nome dele agora, mas no filme lá, do primeiro filme do Jurassic Park, o David Attenborough, não, Richard Attenborough, que era o cara que criou lá, ele falou assim, não tem risco nenhum deles escaparem aqui, porque só tem macho, não tem jeito deles procriarem, eu dei o jeito de só terem um sexo. Acho que eram só fêmeas, né? Não gosto assim. Só fêmeas, não tem como eles, só são fêmeas, não tem como eles produzirem aqui. Eu me lembro que o cientista lá falou assim, a vida dá um jeito, cara, me preocupa isso, a vida sempre dá um jeito. Então, não importa, isso é fascinante. Então, de novo, criando as condições, a gente cresce, a gente entende, a gente se ilumina, né? Desperta. Exato. E acabei lembrando também de uma fala do Sir Ken Robinson, né, que numa palestra do TED ele menciona, no finalzinho de uma das palestras, de que de vez em quando no Vale da Morte, lá na Califórnia, né, que é um lugar super árido, um dos lugares mais áridos do planeta, né, você olha aquele lugar e fala assim, nossa, não há esperança alguma de que vá crescer algo aqui, é um lugar completamente inóspito, né, não há como nada sobreviver aqui. Mas que, com determinadas condições, numa época do ano, chove lá, né, mas é só nessa época que chove. E o que acontece? Basta chover que passa um tempinho que floresce, flores, né? O lugar fica cheio, abarrotado de flores, mas é por um período muito pequeno, né? Então, ele menciona isso por quê? Porque há ali em potencial algo a ser desperto, né? Que está apenas esperando as condições apropriadas para florescer, né? Para crescer, para surgir. Então, eu acho que a árvore acaba simbolizando isso também, né? Em termos de conhecimento, em termos de sabedoria, está tudo dentro da gente. Não no sentido de que está tudo dentro da gente de uma forma superficial, né? Ou caindo mais uma vez nos chavões esotéricos, né? De que você tem todo o conhecimento. Não é isso. Mas nesse sentido de voltar-se às raízes de nossa consciência cósmica, a nossa consciência transpessoal, do nosso vínculo com a natureza, nosso vínculo com esse aspecto mental mais cósmico e não individual,
Eu acho que faz todo sentido, cara. Tem relação sim com isso. Bem colocado, muito bom, muito bom. Então é isso, cara. Bom, chegamos. Uau! Deu uma horinha. Conseguimos falar um episódio inteirinho só sobre árvore, tá vendo? Olha que Fantástico. capacidade incrível, né, cara, para destrinchar as coisas a partir de um único ponto. Mas é isso. Conseguimos falar muitas besteiras, então gostaria de agradecer aqui a todos os nossos amigos que comentam no canal, né? Então peço para as pessoas novas que estão passando por aqui para se inscreverem, fazerem seus comentários, porque isso ajuda o nosso canal a crescer, feito uma árvore aos pouquinhos. Boa! Mas é isso, cara. Pois é. Muito obrigado, até a próxima segunda. Um grande abraço. Beleza, Roberto? Até mais. Valeu. Falou, César. Tchau, tchau. Tchau.